O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix! Antes da abertura, um aviso. Esse é um daqueles episódios com e sem tradução. Escolhe aí qual versão você prefere e caso essa aqui não seja a que você quer, vai lá no nosso feed e escolhe a outra. Tá, mas agora bora pra abertura. Um amigo meu, palestino, Hamza, acabou de postar uma coisa na timeline dele que me fez refletir. E eu vou ler aqui pra vocês palavra por palavra. Se o povo palestino for apagado, massacrado, deslocado de sua terra ancestral, e as pessoas boas do mundo permitirem isso, então talvez sejamos simplesmente bons demais, puros demais para esse mundo. Aproveitem o mundo que vocês construíram, um mundo onde até os justos assistem em silêncio, incertos, incapazes de salvar um povo que não queria nada mais do que viver em sua terra. Mas quando se lembrarem de nós, lembrem-se de um povo digno que se recusou a se curvar ao poder, que nunca perdeu sua humanidade, mesmo quando o mundo os abandonou. When you remember us, remember a people of dignity, who refused to bow to power, who never lost their humanity, even as a world abandoned them. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Dalton. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Dalton. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 27 de 2025. Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Lembrem de um povo digno que se recusou a se curvar ao poder. Tamo de volta, senhoras e senhores, e a gente falhou miseravelmente, hein? Depois do 7 de outubro de 2023, a gente fez pelo menos Essa porra é maconha? uns 4 episódios sobre o massacre, genocídio israelense em Gaza. E temos muito orgulho desses episódios, hein? O que eu sinto é orgulho. Mas não justifica a nossa omissão criminosa nos últimos meses. Isso é um crime. E foda-se que o mundo tá completamente de pernas pro ar. Foda-se que eu e Pedro somos só dois. Foda-se que eu fiquei doente. Foda-se que a Britney Spears tá grávida de um cavalo. Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Um médico do norte de Gaza, o Dr. Izzadin Shebab, que vem narrando esse genocídio nas redes sociais enquanto cuida dos seus pacientes, declarou no início dessa semana que, abre aspas, depois de 556 dias, Gaza não é mais um lugar, é um experimento, uma questão colocada à humanidade. Por quanto tempo uma população pode ser bombardeada, passar fome, ser deslocada antes de deixar de existir? E quão silenciosamente isso pode ser feito antes que o mundo desvie o olhar para o outro lado para sempre? Mais de 60 mil pessoas estão mortas, 250 mil feridos, 1 milhão vivendo em tendas. Isso não é dano colateral. É aritmética. As crianças não vão mais à escola, os idosos morrem sem remédios. Os jovens sabem que não envelhecerão. Não são alvos militares, são a própria estrutura de uma sociedade que está sendo apagada. Vocês repararam que nos dois casos, nessa fala aí e na fala que está na abertura, são duas pessoas do Ocidente lendo mensagens de pessoas que não são capazes de enviar uma mensagem de voz ou de vídeo. Pessoas que precisam de mensageiros. Pois é, esse episódio aqui tinha que ter sido feito há uns bons meses. E outros na sequência, mas a gente errou. Desculpe. Esse episódio aqui ia sair justamente na semana que eu fui internado porque eu tive hepatite A. Aliás, aproveita
aproveito pra falar de novo, hein? Chato pra caralho. Se você é adulto, provavelmente você não tem a vacina da hepatite A. É uma vacina que existe. Eu não tô doido, não! Que adultos podem tomar, mas só tem no privado. No SUS só tem hepatite B e hepatite A pra criança. Então se você puder, vai lá e toma. Porra, caralho, porra. Pois é, mas aí esse problema todo aí só aumentou o atraso em quase um mês. Deu errado. E o pior é que não foi só a gente que abandonou os palestinos, hein? When you remember Mas quando us, se lembrarem de remember a nós, people of lembrem-se de um povo digno que se recusou a se curvar ao poder, que nunca perdeu sua humanidade, mesmo quando o mundo os abandonou. abandoned them. E talvez essa tenha sido a maior desgraça da humanidade pós Segunda Guerra e nazismo. E o que a humanidade está fazendo em relação a isso? Quase nada, em alguns momentos nada. Obrigado, Magno Malta. Parece que não sobrou ninguém pra lutar pelos caras. Ninguém. Ô Putin, tu não quer peitar o Ocidente? Porra, esquece a Ucrânia, cara. Essa merda aí, pô. Não tem nada mais ocidental do que causar genocídio em Gaza. É polêmico. Bora aqui ouvir o Ilan Pape. Acho que esse tipo de construção imaginária de que você está falando é particularmente relevante para um componente ou membro muito importante, eu diria. Da aliança global que inicialmente permitiu a transformação da Palestina de um país árabe em um Estado judeu. E ainda um elemento muito importante na aliança que hoje fornece imunidade global a Israel. São os grupos evangélicos cristãos que, desde muito cedo, nos primeiros dias do sionismo, e hoje ainda, especialmente nos Estados Unidos, mas não apenas nos Estados Unidos, mas em muitas outras partes do Ocidente global também, enxergam a Palestina como essa terra de Jesus, e que está abandonada, deserta, e que só pode voltar à vida. And that it is derelict, deserted, and that can only come into life again. Quando os judeus retornarem a ela, como parte desse esquema divino que inclui a ressurreição dos mortos, além da conversão dos judeus também, é claro. Para quem não sabe, o sionismo é um movimento nacionalista judaico que tinha e tem o objetivo de criar e apoiar um Estado nacional judeu na Palestina. O problema é que tinha gente morando na Palestina, né? Aí o que acontece? Foda-se quem tava na Palestina antes de 1948? Não pode, cara. E, no entanto, acho que está absolutamente certo. O conceito de terra vazia foi o que impulsionou a colonização dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália. E assim como naqueles estudos de casos históricos e geográficos, a realidade de que as terras não estão vazias não impediu que os colonos as tornassem vazias. Para esvaziá-la e resolver essa dissonância cognitiva, chamamos a Palestina de terra vazia, uma terra sem pessoas. Viemos para a Palestina e ela está cheia de pessoas. Então, para que não haja essa dissonância, criamos, por força, uma terra sem pessoas. É quase como disse uma colega minha dos Estados Unidos, e acho que ela estava absolutamente certa. Ela disse que é provavelmente o último projeto colonialista vivo que ainda temos. E tem coisa mais ocidental que uma colônia? Não tem. É muito importante entender o sionismo como parte dessa expansão colonialista da Europa em ambas as suas formas. Existe uma espécie de expansão colonialista clássica, que é um pouco mais antiga e que são os impérios coloniais tentando se expandir por todo o mundo por razões econômicas, estratégicas, ideológicas e religiosas. E esse é o papel que a Grã-Bretanha desempenhou em transformar a Palestina no que ela é hoje. Lembrando que a Palestina era administrada pelo Reino Unido até 1948. E aqui vale comparar a luta palestina com algo mais ocidental. Eu teria falado para ele sobre o IRA, sobre a Frente de Libertação Nacional ou o Congresso Nacional Africano. É sempre possível lembrá-los que Margaret Thatcher chamou Nelson Mandela de terrorista e assim por diante.
and so on. Mas aí nem fudendo que o Mandela era terrorista, né? Mas o Hamas se vale do terror? Sim, mas do outro lado tem um Estado terrorista, incrivelmente mais poderoso e mais brutal. Se é pra reclamar de terrorismo, vamos começar pelo Netanyahu, que inclusive financiou o Hamas via Qatar. Não vamos começar pelo lado que tá lutando contra aqueles que roubaram as terras deles e mataram o seu povo. E a outra forma de colonialismo, o colonialismo de povoamento, daqueles párias europeus, como os próprios judeus, que a Europa não queria e que se sentiam indesejados na Europa. E para sobreviverem ou terem uma vida melhor, decidiram criar uma Europa fora da Europa que não os queria. Então eles construíram novas Europas. Não é de surpreender que tenham usado a palavra nova para muitas das cidades que construíram na América do Norte. E eles realmente acreditam que têm o direito, por causa do que aconteceu com eles na Europa, de construir uma nova Europa em outros lugares. Mesmo que a única maneira de fazer isso seja eliminando a população nativa e indígena. Então, o sionismo, nesse aspecto, não é um estudo de caso excepcional. O que é excepcional sobre o sionismo, o que é bastante surpreendente, é que mesmo em 2025, em lugares onde o conhecimento é produzido, onde o conhecimento é distribuído e compartilhado, você pode falar sobre os Estados Unidos como colonizadores. Como estabelecidos pelo colonialismo de assentamento. Você pode dizer às pessoas no México e no Brasil que houve movimentos coloniais de assentamento em todos os lugares do mundo. Quem tá falando isso é um historiador israelense. Toda uma literatura dele aí. A editora Tabla gentilmente mandou 3 livros do cara pra gente. E os ouvintes mais atentos devem ter se ligado que quando a gente falou do massacre israelense em Gaza, que a gente tentou usar fontes israelenses. Pra ninguém vir com o papo de antissemitismo. Não mete essa não. Foi assim quando a gente falou do Netanyahu financiando o Hamas via Qatar ou quando a gente falou da doutrina Hannibal. E sim, tem antissemitismo pra caralho. E acontece na extrema direita, hein? Não é na esquerda não. Não fode! Ilan Pappé é conhecido como um dos novos historiadores israelenses que desafiou a narrativa ortodoxa em torno do estabelecimento do Estado de Israel. O trabalho do professor Pappé é uma correção indispensável do registro histórico distorcido que é maliciosamente usado como arma para suprimir a possibilidade de uma libertação autêntica para o povo da Palestina. Ele é autor de vários livros, incluindo A Limpeza Étnica da Palestina, 10 mitos sobre Israel e seu mais novo lançamento, O Lobby Sionista nos Dois Lados do Atlântico. Ele é perguntado sobre qual momento fez ele, um israelense, ser crítico do Estado de Israel. E o Ilan fala isso aqui, ó. É verdade que alguns outros judeus israelenses se tornaram anti-sionistas ao longo dos anos. A invasão israelense do Líbano em 1982 é muito difícil vê-la como uma guerra justificada. A revolta palestina de 1987 são eventos que fazem você pensar sobre as questões da época e questionar a narrativa que você ouve da mídia, de seus colegas ou dos políticos. E aí você se pergunta, se isso é questionável hoje, talvez também tenha sido questionável no passado. A gente falou dessas duas invasões israelenses no Líbano, em 1982 e 1987, e da cruel doutrina Dahrieh, no episódio dias 644 a 650, com o título Autodefesa o Caralho, de outubro de 24. A gente usou uma matéria americana da época e olha o naipe da brutalidade. Bora pro som da Epstein, no dia 3 de outubro, na Al Jazeera. A doutrina, por exemplo, esteve claramente sendo utilizada durante a Operação Chumbo Fundido de Israel em 2008, que matou 1.400 palestinos, incluindo 300 crianças em Gaza. O relatório Goldstone, da missão de investigação da ONU no pós-guerra, concluiu que os soldados israelenses, abre aspas, sujeitaram deliberadamente civis, incluindo mulheres e crianças, a tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, a fim de os aterrorizar, intimidar e humilhar, fecha aspas. Também detalhou que as forças israelenses destruíram sistematicamente a infraestrutura civil de Gaza, incluindo moinhos de farinha, fazendas, estações de tratamento de esgoto, instalações de água e edifícios residenciais. Na verdade, o relatório afirma que os soldados israelenses empreenderam uma, abre aspas, onda de destruição sistemática de edifícios civis, fecha aspas, durante os últimos 3 dias da operação, apesar de estarem conscientes da sua retirada iminente. Em 2012, a Operação Pilar da Defesa de Israel teve igualmente
inicialmente como alvo infraestruturas civis em Gaza. As forças israelenses destruíram ou danificaram gravemente 382 residências civis. Isso incluiu um ataque aéreo a uma casa de 3 andares no bairro de Al-Nasser, que matou 12 pessoas, incluindo 5 crianças. As forças israelenses também destruíram ou danificaram pontes, instalações desportivas, bancos, hospitais, escritórios de meios de comunicação, fazendas e mesquitas. A Operação Margem Protetora matou mais de 2.000 palestinos, incluindo 1.400 civis em Gaza em 2014. Também seguiu a doutrina Dahya. Em violação ao direito internacional, os foguetes e morteiros israelenses atingiram, abre aspas, edifícios e infraestruturas civis, incluindo escolas e casas, causando danos diretos a propriedades civis no valor de quase 25 milhões de dólares, fecha aspas. No total, 18.000 unidades habitacionais foram danificadas ou destruídas. As forças israelenses também atacaram as infraestruturas de água, saneamento, eletricidade e saúde de Gaza como parte dessa operação. E vamos voltar com Ilan Pappé. Gaza não é importante apenas para a Palestina. Ela abriu toda a questão do que é direito internacional, o que é justiça internacional, o que é a cumplicidade dos Estados Unidos nos crimes de outras pessoas. Ela realmente abriu toda a questão da essência da política para além da Palestina. Eu diria até mesmo que para além das leis globais. E hoje a gente tem os Estados Unidos aplicando sanções sobre o TPI, sobre juízes do TPI, porque eles ousaram expedir um mandado de prisão para o Netanyahu e para o seu ministro da Defesa, além de para líderes do Hamas. Mas vamos falar do Hamas. Eu acho que definitivamente o nível de brutalidade que o Hamas demonstrou no dia 7 de outubro contra cidadãos foi assustador, e eu condenei eles. Nunca tentei de forma alguma justificá-lo. De novo, Ilan Pappé é israelense. E se algum deles ousa defender os palestinos, lá vem mas você apoia o Hamas, então? Vai tomar no cu, bicho! Mas atos bárbaros de estados ou de movimentos não são a única medida para perguntar se um movimento tem o direito de existir ou não. Estados cometeram crimes piores contra outras pessoas e nós não perguntamos, não questionamos sua legitimidade. E é esse tipo de crime colonial que geram grupos como o Hamas e o Hezbollah. O Hamas não existia até 1948, foi criado só em 1987. E o Hezbollah não existia até a invasão israelense do Líbano em 1982. A merda que vai acaba voltando. E de fato, os movimentos anticolonialistas cometeram crimes muito piores do que o do Hamas em 7 de outubro. E no entanto, tentamos ter um contexto moral e sabemos o que aceitamos e o que não aceitamos. Pois é, não dá para discordar disso, né? Na verdade, estamos onde estamos em Gaza porque em 2006 os israelenses decidiram, por um momento, permitir algum tipo de processo democrático nos territórios palestinos ocupados. E as pessoas votaram em grande número no Hamas. E o mais bizarro é o pessoal se perguntando por que caralhos os palestinos votaram nos radicais do Hamas. Mas aí o pessoal também nunca se pergunta por que os radicais governam Israel há décadas. Por que será? Então, democraticamente, eles foram eleitos como o governo do dia. Principalmente, acho, por causa da grande decepção dos palestinos com a autoridade palestina, as forças seculares, a esquerda e assim por diante. De fato, se fosse uma realidade normal, as forças políticas islâmicas também teriam decepcionado. Provavelmente a esquerda e o centro teriam voltado ao poder, como fazem em certas situações históricas. E claro, Israel não aceitou essa decisão do povo e fez tudo o que pôde para puni-los, com o bloqueio e etc. E o resto é história, por assim dizer. Então sim, nesse aspecto, acho que é preciso entender que esse é um movimento social, um movimento político que tem um lado de guerrilha. A gente aqui também falou sobre o que Israel fez em Gaza em 2006. É desgraça atrás de desgraça por décadas e décadas. O Ilan também fala do dia 7 de outubro e sobre a resposta israelense. Mas acho que uns 5 ou 6 meses depois aconteceu outra coisa. Não era mais só uma ação de vingança, de punição, que se transformou em uma política de genocídio.
passou a ser enxergado por elementos muito importantes da elite política israelense como uma grande oportunidade de eliminar os palestinos como povo, como conceito, como ideia, como história, como geografia. Então virou uma espécie de projeto de eliminação para além do genocídio. Era como dizer, agora é a hora de normalizar o desaparecimento total do povo palestino, com a esperança de que alguns países árabes normalizassem esse desaparecimento. Definitivamente, ter aliados suficientes no mundo ajudaria no processo. Então, não é uma ação de forma alguma contra o terror ou de autodefesa. Essa talvez seja a última tentativa do movimento sionista, que foi um movimento de colonos europeus apoiado pela Europa para resolver um problema europeu, o problema do antissemitismo na Europa, impondo um Estado judeu europeu no coração do mundo árabe às custas das populações originais da Palestina. E não funcionou, mesmo com todo o poder empregado, não funcionou. Estamos agora nesse momento no qual eles acreditam que talvez agora seja a última janela de oportunidade para fazer isso. Aí o Trump volta para a Casa Branca falando insanidades que nem o mais maluco ministro do governo de extrema-direita do Bolsonaro seria capaz de anunciar com tamanha disfarçatez. O Trump, ele prometeu transformar o território da faixa de Gaza numa Riviera do Oriente Médio. E de quebra, essa quadra miserável da história ainda nos reservou a morte do Papa, e não era qualquer Papa não. O Chicão ligava toda noite para a paróquia de Gaza. Buonasera Santo Padre. Buonasera, come stai? Sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con la Santa Messa. Ah, con la messa. E dimmi, cosa avete mangiato oggi? Del pollo, le ali. Bye bye, bye bye. Ok, muchas gracias Santo Padre. Muchas gracias Santo Padre. A domani. Grazie. A domani Santo Padre. A domani. Shukran. E assim, segundo dizem, foi por todas as noites a partir do dia 9 de outubro de 2023, 2 dias depois do ataque do Hamas, até pouco antes da morte do Chicão. Yo llamo todas las tardes a las 7 a la parroquia de Gaza y ahí hay 600 personas adentro. Me cuentan lo que sucede ahí. Es muy duro, es muy duro. Llega el alimento, va la gente a buscar y es muy duro. Todos los días a las 7 de la tarde. Los escucho. El otro día estaban contentos porque habían podido comer carne, porque si no comen harina, cosas de harina, a veces pasan hambre. Y me cuentan las cosas. Muito sofrimento. Era também pra gente falar mais do Chicão e do Mujica também. Mas a gente acha que tanto o Chicão quanto o Mujica iam ficar chateados se a gente deixasse de falar de Gaza pra falar deles. E a gente entende o Chicão. Imagina só, sua saúde tá uma merda, o mundo tá uma desgraça, e ainda o cara é obrigado a se deparar com aqueles olhos esquisitos de husky siberiano psicopata do J.D. Vance. Aí, porra, é aquela música do Ferrugem. Eu prefiro morrer. Desculpe. E que o próximo Papa trate também de ligar pra Gaza, hein? Aí, por falar em Leão XIV, o padre Júlio Lancelotti, que ergueu a bandeira palestina no altar dia desses, disse o seguinte, ó. Papa Leão é o corajoso. Eu falo Francisco misericordioso. Leão, o corajoso. Ele tem a coragem de suceder na nossa memória a imagem de Francisco. Ele cita o Papa Francisco com muita ternura, porque eles eram muito próximos. E o Papa Francisco que o trouxe para a Cúria Romana. Então a gente vê que tem muitas maquinações. Os Estados Unidos queria controlar a eleição, é de cá e de lá. Não, não é. É o discernimento, que é um dom do Espírito Santo. E eu acredito que logo o Papa Leão vai surpreender o mundo, voltando-se, como ele sempre fez como bispo, para os mais pobres, para os abandonados, para os esquecidos, porque não é possível seguir Jesus e negar o amor. E o amor é mais do que a justiça. Então, o amor é que faz acolher os imigrantes, os refugiados, os grupos LGBT, os que são considerados descarte e lixo. Direito de defesa não é matar. Direito de defesa não é ser covarde, ser assassino, como estão sendo. E eu me sinto aqui, palestino. Pois bem, vamos voltar para Gaza. A brutalidade do Hamas, como visto no dia 7 de outubro, nos daria a licença para fazê-lo. Acho que os israelenses ainda estão surpresos, realmente surpresos, que a maioria das pessoas normais ao redor do mundo, mesmo aquelas que estão chocadas com o que sabem que aconteceu com os israelenses no dia 7 de outubro,
não aceitam essa lógica. Quer dizer, realmente rejeitam totalmente essa lógica de que, por causa do que aconteceu no dia 7 de outubro, agora você pode provocar o genocídio do povo de Gaza, pode fazer uma limpeza étnica no povo da Cisjordânia e assim por diante. E a doideira é que não tem Hamas na Cisjordânia, mas muito convenientemente Israel continua a ofensiva por lá. O problema não é o Hamas. Bom, mas não é a questão principal. Inclusive, para ir contra a autoridade palestina, o governo de extrema-direita de Israel, no passado deu milhões pro Hamas. E a impressão que dá é que o mundo assiste a isso tudo inerte. E para isso, é importante calar a academia e a imprensa. Então isso tudo anda junto. Ou seja, algumas das forças na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos que estão colaborando com as demandas do lobby para silenciar acadêmicos e estudantes, que falam abertamente sobre seu apoio aos palestinos e condenam as ações israelenses no local, algumas dessas forças têm pouco interesse em Israel em si. Elas têm muito mais interesse em fechar quaisquer espaços que questione as elites políticas, as elites econômicas e outras partes do establishment que gostariam de trabalhar no escuro ou gostariam de trabalhar sem nenhuma crítica significativa. Isso não se aplica apenas a governos e serviços secretos. Pode ser também o caso de multinacionais que não querem ser confrontadas de alguma forma. E, de novo, isso nos leva de volta a um dos primeiros pontos levantados aqui, que toda essa questão de Gaza não é apenas sobre a Palestina. E a maneira como as pessoas estão sendo silenciadas sobre a Palestina ou sobre Gaza não se trata apenas disso. É sobre liberdade de expressão, liberdade acadêmica e assim por diante. Eles estão usando força. Isso sempre me lembra de quando eu comecei a virar alvo da minha universidade em Haifa. Fiquei surpreso com a força bruta que a universidade usou contra mim. Uma das minhas colegas, que já faleceu infelizmente, não está mais conosco, me disse: "Por que você está tão surpreso? Eles estão usando F-16 na Cisjordânia. Por que você acha que eles teriam qualquer inibição em usar força contra você?" E lembrando que não é só em Gaza ou na Cisjordânia que tem disparos de aeronaves militares. No dia 7, helicópteros Apache de Israel bombardearam reféns, na lógica da doutrina Hannibal. E se alguém tem alguma dúvida, vai aí o Yoav Gallant, que foi ministro da Defesa entre 22 e 24. Eu acho que, taticamente, em lugares diferentes, isso foi feito e em outros lugares não. Nesse áudio aí não tem, mas o Yoav conclui com: "E isso é um problema. A destruição causada pelo Hamas no dia 7 de outubro foi brutal." Mas boa parte da imprensa mundial mostrava carros destruídos por mísseis disparados por Apaches como exemplos da destruição causada pelo Hamas. E o Hamas nunca teve um Apache para chamar de seu. E pelo Netanyahu tinham matado todos os reféns. O cara não suporta ter que lidar com reféns israelenses nas mãos do Hamas. Em uma mensagem à nação, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que é possível levar os reféns do Hamas de volta para casa sem se render aos ditames do grupo terrorista. Horas antes, o premier foi alvo de protestos cobrando a liberação dos reféns. Sob pressão, Netanyahu garantiu: "Não cederei aos assassinos que realizaram o pior massacre do povo judeu desde o Holocausto. Tal rendição colocaria em risco a segurança do Estado e colocaria todos vocês em risco. Estamos em um estágio crítico da campanha e neste estágio precisamos de paciência e determinação para vencer." O Hamas propôs o fim da guerra e a libertação dos reféns. E Netanyahu disse que não, claro. Até porque o fim da guerra é o fim do seu governo. E Deus quer a sua prisão. Pelo menos era pra ele ser preso. Mas sabe-se lá em que estágio terminal tá a justiça israelense. Essa é a grande ficção jurídica. E volta de novo com a entrevista com Ilan Pappé. Então, no seu livro A Limpeza Étnica da Palestina, você usa trechos de relatórios sobre a campanha de limpeza étnica que ocorreu nos Balcãs na década de 90. Traçando paralelos entre esse evento e o que ocorreu na Palestina em 1948. O exemplo dos Balcãs, ao qual você faz referência, também é o único caso em que a Corte Internacional de Justiça considerou uma nação culpada pelo crime de genocídio. Você acha que Israel vai ser considerado culpado no Tribunal Penal Internacional pelo crime de genocídio? É uma ótima pergunta. Acho que o tribunal enfrentaria uma enorme pressão política, não apenas dos Estados Unidos, mas também especialmente da Alemanha e de outros lugares.
and other places. Acho que encontraria, eu diria, uma maneira inventiva, o que seria decepcionante, não me entendam mal. I would call it an inventive way, which will be disappointing. Don't misunderstand. Mas encontraria uma maneira inventiva, por causa do que vai acontecer nos próximos meses, no próximo ano, para dizer que sim, mas mantendo em aberto, como fizeram no passado, uma possibilidade para Israel fazer certas coisas para que o veredito não seja final. Essa tática significa que nós, no Tribunal Internacional, também fazemos parte do jogo do poder, não apenas do jogo da justiça. Essa é a má notícia. A boa notícia é que acredito que essa incapacidade específica de jogar esse jogo, eles acham que conseguem, mas não. Exigiria que a comunidade internacional como um todo repensasse o conceito de justiça internacional, repensasse o que é direito internacional. Isso não se refere apenas à Palestina. Alguns dos maiores desafios que o nosso mundo enfrenta, como aquecimento global, pobreza e imigração, não podem ser resolvidos por um país apenas. É impossível, como seres humanos, lidarmos com essas questões, a menos que haja uma cooperação global. Então, assim, a gente está fudido. E uma cooperação global não pode ser regulamentada sem o direito internacional. Ai, estamos fodidos, cara! E, portanto, será necessário repensar isso. No momento, milhões e milhões de pessoas no hemisfério sul têm muito pouca confiança na universalidade do sistema jurídico internacional. Dada a forma como ele concede imunidade excepcional a Israel. E o problema não é só o governo de extrema-direita do Netanyahu. Antes fosse esse o problema. Fala-se muito do radicalismo do lado palestino, mas nunca do radicalismo israelense. Era preciso convencer não só o mundo sobre a validade do projeto sionista, mas também o povo judeu. E então era preciso uma doutrinação que explicasse as dificuldades que eles enfrentaram como primeiros colonialistas e a luta anticolonialista que enfrentaram. Então tudo isso contribuiu para a formulação de uma doutrinação que se tornou estatal a partir de 1948. Se alguma coisa mudou, eu colocaria dessa forma. Acho que até o início dos anos 90 houve uma tentativa muito interessante dentro do sistema educacional de conciliar valores universais com os ideais étnicos racistas do sionismo. Como se fosse possível ser um sionista liberal, um sionista progressista, um sionista democrático. Foi vendido ao mundo o conceito de democracia judaica. Ou seja, que era possível ser um Estado étnico e racista e, ainda assim, uma democracia. Acho que o que realmente mudou nessa doutrinação foi desistir dessa tentativa de quadratura do círculo. Então havia uma noção de que não era necessário, de que não estava funcionando de qualquer maneira, porque Israel vinha sendo criticado pelo que estava fazendo, não pela maneira como se vendia. E agora, nos últimos 25 anos, eu diria, há muita pouca ênfase em valores universais. Há uma interpretação muito clara do judaísmo, que não existia antes, como um projeto ideológico focado principalmente em tomar a terra, desapropriar os palestinos, talvez até mesmo criar algo que é ainda maior do que a grande Israel, que é Israel com a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Something that is even greater than Greater Israel, that is Israel over the West Bank and the Gaza Strip. E muita pouca preocupação com a reação internacional a Israel. The international reaction to Israel. Existe até um elemento de desprezo pela vida judaica secular em Israel. Contempt for secular Jewish life. Considerado uma espécie de demonstração de fraqueza que pode afetar a capacidade do Estado e da sociedade de atingirem seus objetivos no futuro. E tem um vídeo que assustou a gente. É um israelense que vai às ruas de Israel e faz perguntas a pessoas comuns, e é de uma brutalidade bizarra. Quantos civis você acha que foram mortos em Gaza?
Quem se importa? Okay, but don't you feel like, for example, children? Mas e as crianças, por exemplo? Children grow up to be Arabs. As crianças crescem e se tornam árabes. Eu não deveria dizer isso. Eu sei, eu vi os números na semana passada. Minha memória morreu e foi pro céu. Eu não acho que crianças devam sofrer, mas há sempre baixas. E como eles têm muitos filhos, esse é o resultado natural. That is the natural result. Do you understand why the world is so angry? Você entende por que o mundo está tão bravo? De maneira geral, o mundo não entende realmente o que está acontecendo aqui. Eles não entendem a ideia de que Israel foi atacado. E os palestinos... Não existem palestinos. Eles são árabes, que têm muitos países para onde fugir e ninguém os quer. Mas se chamamos eles de palestinos, os pais deles usam eles como escudos humanos para conquistarem a simpatia dos outros. O instinto natural de uma mãe judia é proteger o seu filho. As mulheres palestinas não têm isso. Tá de sacanagem, né? Bom, de homem a gente não espera porra nenhuma, né? Então a opinião dos homens a gente não vai nem botar aqui porque puta que pariu. A das mulheres a gente não esperava isso não, hein? Essa última que falou aí é uma senhora um pouco mais velha. Mas todas as mulheres ouvidas, independente da idade, compartilhavam da mesma monstruosidade. As crianças estão sofrendo, sem dúvida, mas não estão sendo criadas para serem crianças inocentes, infelizmente. Então eu prefiro não responder. Acho que tudo começa com educação. E se educação é um problema lá, o que mais se vê na mídia ocidental é que os palestinos são ensinados a odiar Israel desde o berço, como se o outro lado fosse diferente. A diferença é que um é uma grande potência militar e o outro um povo sufocado. Queria o quê? Que os palestinos fossem simpáticos com o pessoal que matou a família deles, que ocupou a terra deles? Mas de onde que vem tanto ódio? Bora com a Arlene Clemecha. Primeiro, para se realizar um genocídio, há sempre uma preparação. E essa preparação é basicamente a desumanização da vítima. Então, assim como os judeus foram desumanizados na Europa, comparados a parasitas de todo tipo, exatamente, né, considerados sub-humanos para que pudesse acontecer aquilo que aconteceu, os palestinos também. Pois é, e bizarramente quem comanda isso é exatamente a galera que foi vítima do Hitler. Não é esse governo que compara os palestinos a animais humanos, né? Um termo assim que foi usado por Yoav Galan, o ex-ministro da defesa ou da guerra, se quiser, mas de décadas atrás, tem rabinos de extrema-direita, um rabino de extrema-direita já falecido, que comparava os palestinos a baratas tontas dentro de um jarro, falando da faixa de Gaza, né? Ou seja, comparava a baratas, comparava a qualquer tipo de não ser, rebaixava. E a utilização da fome para controlar a população de Gaza vem desde os anos 1980. Tem pesquisas, né, brilhantes demonstrando isso. Israel controla a quantidade de água. Israel abre e fecha com portas de água. Quando o Estado utiliza esse termo, o que vem à mente? Gado, certo? Quem é que abre, fecha e comporta? É para gado que você faz isso, não é para gente. E é por isso que Israel trava o envio de qualquer ajuda humanitária para a Palestina. Se foram desumanizados e se, portanto, nem gente então que se foda. E não é só bloquear a chegada de comida, não. Olha o que Israel fez dia desses aí. Do navio que levava ajuda humanitária para Gaza, que foi atacado por drones no mar Mediterrâneo, perto da ilha de Malta. E a gente disse que a ONG responsável pela embarcação acusou Israel pelo bombardeio. Quem estava dentro do navio conseguiu filmar o momento do ataque. Era pouco mais da meia-noite no horário local, quando drones atacaram o navio humanitário da organização Freedom Flotilla, na costa de Malta, pequena ilha no sul da Europa. Parte da embarcação pegou fogo. Quando chega em Malta, o navio receberia um contingente de ativistas e de alimentos e depois partiria para a faixa de Gaza, a mais de 1.600 quilômetros de distância. 16 pessoas estavam no navio. Pois é, senhoras e senhores, Israel tá bombardeando o navio em águas europeias. E tá tudo bem, tudo normal. Há 2 meses, Israel bloqueia a entrada de suprimentos na região onde moram mais de 2 milhões de palestinos. Há relatos de brigas violentas por água e comida, que a cada dia são cada vez mais escassas. Crianças em fase de crescimento não conseguem se desenvolver e estão ficando doentes. Mana é mãe do Osama, que tem 5 anos. O filho perdeu mais de 4 quilos nos últimos 60 dias.
é praticamente só osso e pele. Meu filho não consegue mais andar, só chora. Não reconheço mais a criança que ele era. Agora vocês me respondam aí, há qualquer contexto que justifique esta merda? Não tem como defender o governo de Israel. Tomar no cu, cara. Então essa é a desumanização de um longo processo realizado por governos que não eram de extrema direita. Governos democráticos fizeram isso. Então já normalizavam a exceção, né? Já normalizavam a desumanização, controle de calorias, controle de água. O problema não é que a extrema-direita chegou ao poder nessa década, não. O radicalismo sempre teve presente na política israelense. O que a gente vê é uma panela de pressão, que a faixa de Gaza foi transformada nisso. Né? E não é um país vizinho à faixa de Gaza. A faixa de Gaza está e sempre esteve sob total controle israelense. É parte do território sob controle israelense. Desde a Nakba lá atrás. Desde a Nakba. Né? Então é isso que possibilita. Então isso é semelhante, é um traço semelhante à desumanização do judeu no Holocausto. E tem outros elementos, como o encerramento, como que você né, faz a gestão desse encerramento. Eu peguei para ler recentemente, durante esse genocídio, a história do Mark Edelberg, da insurreição do gueto de Varsóvia, justamente para lembrar um pouco, né, como que foi a insurreição do gueto de Varsóvia. E olha como que era na época. O distrito habitacional judaico de Varsóvia é uma área fechada, separada do seu entorno por muros, cercas e assim por diante. A circulação de pessoas e mercadorias para dentro e para fora da área é feita somente mediante autorização especial. E lembra alguma coisa? Pois é, né? Como foi que os judeus do gueto de Varsóvia, né, na Polônia, do período da ocupação nazista, né, encerrados ali e dali enviados para os campos de extermínio, né? Como que eles finalmente perceberam que eles estavam sendo enviados para campos de extermínio, se organizaram e se rebelaram, né? Uma rebelião absolutamente heróica. Pegaram em armas para se rebelar, para defender a honra, porque sabiam que defender a vida ia ser muito difícil. Foi uma defesa da honra. Então... Foram massacrados. Foram massacrados, né? Alguns sobreviveram, tanto o autor do livro sobreviveu. E as atuais ações de Israel não é uma coisa que veio como resposta unicamente ao 7 de outubro, não, nem fudendo. Olha o Bassem Youssef falando da infância dele no Egito lá nos anos 70. Egito, não é Palestina, não. Eu sou do Egito, você sabe, né? Em abril de 1970, houve um ataque a uma escola egípcia no meio do delta, a 100 quilômetros de onde meus pais nasceram. Chama-se Bar el-Bakr. Naquele dia, Israel bombardeou uma escola, matando 30 alunos. O interessante foi, retrocedendo na história, a manchete do New York Times no dia. 30 alunos no Egito morreram no ataque. Morreram, mas qual ataque? Quem atacou? Não diz. E aí você lê a fala de Moshe Dayan, ele era o ministro da Defesa de Israel na época. Ele disse que o alvo era uma estrutura militar que havia sido fotografada antes e depois do ataque. O que poderia ter acontecido era a irresponsabilidade de oficiais egípcios que reservaram um andar ou alguma sala daquele prédio para fins civis, como uma escola. Você acredita nisso? Não, né? É ridículo. E o fato é que o New York Times, na época, encobriu isso. Outra coisa também me chamou a atenção. Eles disseram que não houve menção ao uso de napalm no ataque. Por que esse disclaimer? É porque 3 meses antes, Israel tinha bombardeado uma metalúrgica civil, matando 70 trabalhadores com napalm. Então, quando ouço que Israel está se defendendo, ouço falar do IDF, eles são mentirosos. Lamento, mas eles são. Naquela época, napalm. Hoje em dia, Israel joga fósforo branco no sul do Líbano. Israel faz o que quer com os países árabes há décadas, e aí ninguém entende o motivo de tanto ódio. Por que será? E algo para tirar do sério é essa pergunta seguinte: por que o mundo árabe quer atacar Israel constantemente sem realmente oferecer um lugar para os palestinos irem? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Essa ideia de por que a Jordânia não os recebe? Por que o Egito não os recebe? Eu faço a mesma pergunta. A Europa tem 44 países. Por que eles não abrigam Israel? Os Estados Unidos têm 50 estados. Por que não dão a Flórida para eles? Parece que reclamamos da Flórida o tempo todo. Por que não simplesmente dão para Israel? Pois é, como diz o Ilan Pappe, a Palestina é um problema ocidental. O Ocidente se pergunta por que os árabes não recebem logo os palestinos e acabam logo com esse conflito de décadas. Pois é, para esse pessoal, árabe é tudo igual. Mas os países ocidentais nunca se ofereceram para receber os judeus de Israel. Aí, presta atenção que é importante, pessoal. Quando a gente fala ocidental aqui... O que é o
Ocidente! A gente tá falando de Europa e Estados Unidos. E aqui acaba a primeira parte dessa semana dedicada ao genocídio israelense em Gaza. E ó, a parte 2 vai ser ainda mais cruel. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio ou áudios de Martyrs of Gaza, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sartori, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Jogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Pica-Pau, Electronic Intifada, Esporte TV, TV Justiça, Metrópole, Samuel Mariano, TV Câmara, CSBT News, Planalto, Tropa de Elite, Rádio Band News FM, Band Minas, Subversive History, Desmentindo Bolsonaro, SBT Rio, Dou em Juan, Record News, Ferrugem, Jovem Pan News, Cecília Oliveira, Novara Mídia, Corey Jill Schuster, ICL Notícias, Band Jornalismo, DW Documentary, Piers Morgan Uncensored, Januário de Oliveira, Bahia Cast, É o País, Roda Viva, Lazo Matumbi, Josiane Ricelli Bareta, TV 247, SE 12, Matheus Buentes, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, TV Brasil, Podcast, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Poder 360, Flip, TV Senado, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, MTV, Thiago Santinelli, Pharrell Williams, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Morreu aos 89 anos o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Ele vinha lutando contra um câncer no esôfago. Mujica governou o Uruguai de 2010 a 2015. Ao longo da vida, foi floricultor, guerrilheiro e chefe de Estado. Ficou conhecido mundialmente pelas políticas progressistas e por cultivar o amor pela simplicidade. Uma das coisas mais difíceis na vida humana é ganhar poder sem se corromper no processo. O Mujica talvez seja o principal exemplo de alguém que conseguiu ocupar a principal posição da sua república e continuou levando uma vida absolutamente simples, um exemplo de fibra, de caráter. Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida, en la primera etapa de mi vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. Y ahora estoy en una etapa de presidente, y mañana, como cualquier hijo de vecino, será un montón de gusanos que se va. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta, y es miserable gastar la vida para perder libertad. La vida no es solo trabajar, hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Pero tener una causa, tener una pasión, y eso lleva tiempo. Y el problema, ¿en qué gastas el tiempo de tu vida? ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? El crecimiento económico no puede ser el único parámetro con que medimos la vida humana. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes
son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Acabou? Não. Aí na hora do sorteio, porque era eu e uma outra juíza, esse processo caiu para mim. Porque eu sempre fui célere. Ninguém quer esperar o seu direito, levar 10, 20, 30, 50 anos. E nesse dia aí, eu tive que pedir a segurança policial, porque eu soube que o pessoal estava querendo fazer alguma bobagem lá. Aí na hora que eu disse, vou publicar a sentença. No dia seguinte, quando eu cheguei em casa, na frestazinha da porta, eu vi um bilhete. Você publicou a sentença, mas de amanhã você não passa. Aí eu disse, pronto, meu Deus do céu. Eu divorciada, tenho meu filho. Se eu morrer, quem vai criar meu filho? Aí eu disse, eu vou pedir autorização ao tribunal e vou viajar. Ele disse, vai minha mãe, vamos no banco tirar um dinheiro para você viajar com o dinheiro na mão. Já dentro do banco. Sente aí que eu vou tirar o dinheiro ali no caixa para você levar. Aí eu sentei. Daqui a pouco, quando eu vi 3 pessoas assim, no meu entorno. Aí ele veio, pronto, minha mãe, tirei o dinheiro. Eu disse, o que houve com minha mãe? Você está passando mal, minha mãe? O que houve? Eu disse, não houve nada. E por que esse povo está aí todo no seu entorno? Aí eu disse, não sei, meu filho, não sei. Aí ele perguntou lá, alguém disse, ela veio aí, ficou aí sentada, não disse nada, não fez nada. Então nós pensamos que ela veio ajeitar aí para assaltar o banco. Ô, gente, foi muito dolorido naquela hora, muito mesmo. Me desculpe. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ilê Aie. Se ligue no Ilê Aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Axé pra todos. Obrigado. Acabou? Não. Aqui é o Pedro e eu tô invadindo essa parte para enviar um beijo para um herói, Felipe Machado, da Anvisa de Brasília. Felipe, muito, muito, muito obrigado. Beijo. E um beijo para todo mundo da Anvisa. E para você que tá ouvindo também, porra. Acabou? Não. Olá, pessoal. Meu nome é Josiane. Eu sou arqueóloga, servidora do IFAM Mato Grosso, que é vinculado ao Ministério da Cultura. Eu tô aqui para dizer que nós aderimos à greve geral, que foi deflagrada no dia 29/4, por tempo indeterminado. Estamos em busca do nosso plano de carreira. Queremos a abertura de uma mesa específica de negociação junto ao Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos, o MGI. Somos a categoria com uma das menores remunerações do Executivo e o índice de evasão é altíssimo, beirando 60% nos últimos anos. O nosso setor está caminhando ao colapso. Para vocês terem uma ideia, o setor cultural brasileiro movimenta 3,11% do PIB e a implementação do nosso plano de carreira impactaria minimamente nas contas do governo. Seria apenas 0,09% em 2025 e 0,12% em 2026. Ou seja, o retorno do investimento no setor cultural do país é evidente. A cada R$1 investido, a cultura gera R$1,60 para a economia nacional. Sem servidores, não se faz cultura nesse país. Para dar um exemplo,
No IPHAM, dentre muitas atividades que nós fazemos, é o licenciamento ambiental. Ele é voltado à gestão e preservação do patrimônio cultural dos mais de 39 mil sítios arqueológicos do país. Destes, 1.700 só no estado de Mato Grosso, que é realizado por 3 técnicos. Sem servidores, como fica a gestão de todo o investimento feito pelo governo federal nas obras do PAC, voltadas ao patrimônio cultural? Como ficam as políticas culturais voltadas aos povos tradicionais, indígenas e quilombolas? Sabem que até o momento existem 3.752 certificações de comunidades quilombolas, sendo que 104 foram emitidas só em 2023. Quem fará a gestão de políticas culturais como da Lei Aldir Blanc, que destinará cerca de 15 bilhões até 2027. Isso serve também para a gestão da Lei Paulo Gustavo, da Lei Rouanet. O Plano Nacional de Cultura, ele não se efetiva sem o nosso trabalho. É por isso que as servidoras e servidores do MINC, do IPHAM, do IBRAM, da Funarte, da Fundação Palmares, da Biblioteca Nacional paralisaram. São 40 anos de MINC e 20 anos de luta. É greve porque a situação da cultura desse país é grave. Acabou? Não. Olá, ouvintes do Medo Delírio Brasília. Sou moradora aqui do município de Sorocaba, no estado de São Paulo, e a minha cidade tem sido o estopim na luta contra os pedágios Free Flow. O Free Flow é uma tecnologia de cobrança automática que será instalado nas estradas estaduais. Atualmente, nós temos 3 pórticos de Free Flow instalados na rodovia Rio Santos, onde já teve vários problemas com os moradores. O que acontece? A maioria das rodovias estaduais, elas passam no meio do município, fazendo com que os moradores dependam delas para se deslocar. Mas não é apenas um problema de mobilidade, é um problema econômico, pois os próprios moradores, para se deslocar muitas vezes 2 ou 3 quilômetros, começam a pagar pedágios, partindo de 86 centavos até R$12 para chegar muitas vezes em locais de necessidade básica, como escola, posto de saúde. Recentemente, aqui no bairro Genebra, da minha cidade, houve uma manifestação de um bairro, esse bairro, no caso, ele não tem sequer vias marginais ou ruas por dentro do bairro para se acessar qualquer outra cidade próxima. Até mesmo o outro bairro, do outro lado da rodovia, eles não conseguem acessar sem passar por um pedágio Free Flow que será instalado aqui no quilômetro 86. Muitas discussões estão sendo feitas por vereadores e deputados estaduais. Nós já tivemos discussões na Arlerge e também nas câmaras de vereadores em vários municípios para falar sobre os danos à população. E está tendo uma grande empreitada desses políticos com uma PDL 6, que cancela os projetos do Free Flow até uma nova análise de impacto populacional. Então, eu venho aqui para pedir para todos vocês que entrem em contato com todos os deputados estaduais que vocês tiverem para que seja votado, que eles assinem a PDL 6 para que o Free Flow seja cancelado, pois algumas cidades, principalmente cidades turísticas, podem morrer economicamente na colocação desses Free Flow. Obrigado. ¿Acabó? No. ¿Por qué esa obsesión con los nazis? Porque para mí los nazis encarnan, los nazis y sus sucursales encarnan lo peor del ser humano. Hay una cosa que me hace mucha gracia siempre, la extrema derecha o la derecha extrema o el extremo centro constitucionalista que tenemos en estas cosas tan raras, siempre usan como descalificativo este tema de la superioridad moral de la izquierda. Eso dice, sí. Vale, es que yo no entiendo, pues, o sea, sí, efectivamente, yo soy superior moralmente a cualquier fascista, y a cualquier nazi, y a cualquier homófobo, y a cualquier racista, y a cualquier machista. Y si no lo fuera me preocuparía mucho. Nosotros como individuos y como sociedades tenemos que ser superiores moralmente a los que solo construyen discursos de odio y justifican agresiones a homosexuales, maltrato y crímenes de mujeres, racismo, exclusión de los inmigrantes. Claro, si tú no eres superior moralmente a essa basura, ¿qué eres? Basura. Acabou? Não. Outro conteúdo que eu amo de coisa estrangeira é os povo de direita que vai para os Estados Unidos. Aí descobre que tipo assim é ruim mesmo, a gente ia tentando avisar eles. É porque eu passei mal, pedi uma ambulância e agora eu tô devendo $5 mil. Bem pouco. Tô morando no meu carro, se foda. Não é porque aqui não tem apoio nenhum. Tome no seu cu. Eu fico comentando nos vídeos. Eu comento, eu queria um fake. Aí eu fico assim, ó, se fudeu. Fala mal do SUS aí agora!
Critique Minha Casa Minha Vida. Sabe quem falou que era pra morar aí? Seu presidente. Faz o B aí. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? É um personagem que parece criado mesmo. Eu tava assistindo a um vídeo editado pelo Medo e Delírio em Brasília, que é um podcast maravilhoso. Carla Zambelli. É esse mesmo. E aí faz um compilado, né, de todas essas trapalhadas da Carla Zambelli. Respirar gás carbônico acidifica o sangue. Peguei Covid, mas eu nem mais sei. Eu apresentei o exame, né? Da primeira vez me enganei. Então não foi uma invenção da minha cabeça, né? Com cloroquina eu me mediquei. Gente, a gente já descobriu cloroquina. São Tomé é impossível, já me enrolei. Tem caixão sendo enterrado vazio. Carla Zambelli. Se o chefe tira a máscara, eu também tiro sim. Carla Zambelli. E apago todos os tweets sobre a Covaxin. Carla Zambelli. Guarda-roupa da Joicinha, todo ele eu peguei pra mim. Você é burra, Carla, desculpa. Suja e prepare, cara, eu defendo ele mesmo assim. Eu hoje ponho minha mão no fogo pelo Jair. Fico dando show lá na comissão. Então pega essa bunda gorda sua. É verdade. Eu dou declaração sobre corrupção. Brinde, né, gente? Brinde, né, gente? É verdade. É comum, a minha língua me trai. A cloroquina ela cura as pessoas. Mentira! Agora só o voto impresso distrai. Voto impresso ordinário. Carla Zambelli. Se o chefe tira a máscara, eu também tiro sim. Carla Zambelli. E apago todos os tweets sobre a Covaxin. Carla Zambelli. Guarda-roupa da Joicinha, todo ele eu peguei pra mim. Carla Zambelli. Suja e prepare, cara, eu defendo ele mesmo assim. Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Creu.